Olá pessoal, tudo bem? SUV é a sigla em inglês para Sport Utility Vehicle, ou Veículo Utilitário Esportivo. Acontece que hoje, qualquer carro com a suspensão um pouco elevada, alguns grafismos diferentes, uns plásticos, e nada mais estão sendo chamados de SUV na cara dura. Não digo que a qualidade e a durabilidade desses carros seja ruim, não. Essa não é a ideia desse vídeo aqui. O meu objetivo é esclarecer o que realmente é esse tipo de veículo e contar um pouco também da sua história. Pois, no final, o que importa é o que fulano realmente é, e não se ele é chamado de João ou de José. Então, afinal, esses carrinhos vendidos a peso de ouro no Brasil são realmente SUVs? Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! O tipo de carro denominado SUV teve a sua origem em 1933, com o surgimento da Chevrolet Suburban, lá nos Estados Unidos, que no princípio era basicamente uma carroceria station wagon, ou uma perua, montada sobre um chassi de um caminhão pequeno. Logo, alguns fabricantes, como a Dodge, a Plymouth e a Cadillac, copiaram não só a ideia, como até o nome, com vários carros dessas marcas usando o prefixo Suburban. Mais tarde, fabricantes europeus e também asiáticos também passaram a produzir os seus SUV, como a Land Rover, a Mitsubishi, a Toyota, entre outras. No Brasil, os primeiros SUVs de fabricação nacional, entre 1950 e 1960, foram a Chevrolet Amazona e a Rural Willys. A Amazona, não é a Amazonas, é a Amazona mesmo, o feminino de cavaleiro. Foi um carro para o transporte de passageiros montado sobre o chassi da Chevrolet Brasil, a Marta Rocha. Já a Rural Willys é um utilitário que foi produzido no Brasil pela Willys Overland, de meados de 1950 até 1977. Ela havia sido lançada nos Estados Unidos em 1946 com o nome de Jeep Station Wagon, tendo sido o primeiro veículo do tipo com a carroceria toda em metal, já que todos os fabricantes até então usavam partes de madeira nas carrocerias de seus utilitários. Ela foi fabricada também no Japão, como J37 pela Mitsubishi, e na Argentina, como Estancieira pela Kaiser. Não é essa Kaiser, não. Mas, voltando ao Brasil, na década de 1970, a Rural passou a ser produzida pela Ford, que comprou a fábrica da Willys em 1967, mantendo inalterados as características da Rural até o final da sua produção em 77. Meu pai teve uma Rural 0 km, lá no início da década de 70, e eu me lembro muito bem que a lata dela era bastante dura. Parecia até que era ferro fundido, de tão dura que era. Mas ela, a vovozinha dos SUVs modernos, tinha espaço de sobra e era capaz de enfrentar com disposição qualquer tipo de terreno. Mas, infelizmente, a Rural não deixou sucessores. Muito embora lá no Japão, talvez, eu digo talvez, tenha sido ela a inspiração para a Mitsubishi Pajero. O curioso é que, ao contrário da história de outros SUVs que nasceram a partir de picapes, a Rural nasceu originalmente com aquela carroceria mesma. E foi ela, a Rural, que deu origem a uma caminhonete, a F75. Já a Amazona deixou uma linhagem muito fértil no Brasil, sendo seguida pela Veraneio, fabricada aqui de 64 até 94, e que tinha originalmente um nome que lembrava algo radioativo,
o C1416. Ela teve motores de 4 e de 6 cilindros, em linha, movidos a gasolina, a diesel ou a álcool. Mas a mais famosa e desejada sempre foi a versão com motores 6 cilindros, a gasolina, emprestado pelo Opala. Nos últimos anos da sua produção, ela dividiu o chassi e motores com a Bonanza, fabricada aqui pela Brasinca, até que as duas foram substituídas pela Blazer, já na década de 90. A Blazer é derivada da picape S10 e logo ela caiu no gosto popular e também dos órgãos de governo, tendo sido utilizada como viatura policial, assim como foi com a Veraneio. Ela teve motores 2.2 SFI de 106 cavalos e depois o MPFI de 113 cavalos. Esses motores eram derivados daqueles usados no Vectra e no Ômega, mas ela era tão manca que era apelidada de Blazer Mille. Aí fica a dúvida, será que se colocasse uma escada no teto, ela ia andar mais? Eu passei muito perrengue com a Blazer Mille na BR-040, por causa da sua lentidão. Em 2004, a Blazer recebeu o motor 2.4, que veio inicialmente com 128 cavalos e que mais tarde pulou para 147 cavalos, o que deixou ela um pouco mais esperta. Ela teve também versões com motor 2.5 e mais tarde 2.8, ambos turbodiesel. A versão com tração 4x4 era oferecida, porém, somente nas top de linha. Mas o motor mais desejado sempre foi o Vortec 4.3 V6, inicialmente com 180 cavalos e depois com 190 cavalos, a famosa Pitbull, que foi produzida até 2004. Eu pude dirigir a Blazer com todas as motorizações que ela teve no Brasil, e a com motor 4.3 é simplesmente sensacional. Como SUV raiz que a Blazer era, ela tinha um bom espaço interno, conforto e uma mecânica robusta, com disposição para enfrentar qualquer terreno. Com a mudança de geração da picape S10 em 2012, a Blazer foi renomeada para Trailblazer e é fabricada até hoje. Até 2019, ela tinha a versão a gasolina, com motor 3.6, o mesmo utilizado no Ômega e no Camaro V6. E já que você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like aí. Ele é muito importante para o crescimento desse canal, tá bom? Mas, voltando à década de 90, com a abertura das importações, começaram a chegar ao Brasil modelos como a Pajero, que era fabricada lá no Japão desde 1980. Chegaram também a Cherokee, Land Rover, entre outras marcas e modelos com propostas e motores diferentes. Hoje, temos SUVs mais voltados ao conforto e desempenho no asfalto, como a Tiguan, a Santa Fé, a série X da BMW, a série Q da Audi, a Volvo, a Land Rover e entre outros. E temos também SUVs mais raiz, entre eles a própria Trailblazer, a Hilux SW4, a Land Rover Defender e etc. Mas todos os SUVs que nós falamos aqui possuem tração 4x4, que dependendo da proposta pode ser permanente ou acionada pelo motorista. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre os diferentes tipos de tração usados nos SUV raiz, deixa aí o seu comentário que eu faço esse vídeo, tá bom? Lembra da Chevrolet Suburban? Ela é fabricada até hoje nos Estados Unidos e é o modelo de carro mais antigo do mundo e já está na sua 12ª geração. Lançada em 1933, se a Suburban fosse um fabricante, seria mais antigo do que a Volkswagen, que foi fundada em 1937. E vamos chegando ao final.
Hoje nós falamos um pouco da história dos SUV no Brasil e no mundo. Eu preparei um outro vídeo onde nós vamos ver como se deu o surgimento da moda dos SUVs compactos no Brasil e quais são os parâmetros para que um carro possa ser considerado um SUV de verdade. O link dele vai estar aqui no alto. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreva também, ative o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando eu postar novos vídeos. Ok? Grande abraço e até a próxima.